aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Eliana. Você se lembra dos casos de piolho? Pinte o piolho de vermelho, a palavra piolho também. Na região da escola também você vai pintar a região da escola também de vermelho. Então, bem, depois que você alertou as pessoas próximas de você, a situação está mais calma. Vamos explicar com mais detalhes? Então, quais são os detalhes? É o que nós vamos fazer agora. Já alertamos a comunidade da existência do piolho. Agora precisa-se ter mais informações. E para se escrever um folheto, precisa pesquisar sobre o assunto, porque não pode passar uma informação baseada em achismo. É necessário procurarmos fontes seguras para que todas as informações que colocarmos esteja realmente, né, correta. Então, já falamos sobre a existência, vamos saber agora como como que é transmitido, como que pega o piolho, como que trata. Sabemos que o cartaz é curto, não tem espaço suficiente para todas essas informações. Então, por isso usaremos o folheto. Então, o início sempre precisa se pensar num slogan. E já sabemos que o assunto é sobre o piolho. Então, você já vai pensando aí em um slogan e pode colocar o seu slogan aqui embaixo, tá? Pense aí com a pessoa que está te auxiliando em um slogan e escreva nos comentários aqui embaixo qual foi o slogan que você escolheu. Esse texto aqui vai nos trazer muitas informações precisas para fazer o nosso folheto. Aqui também está falando que o piolho consegue passar de cabeça em cabeça, né? Basta você ver aqui, logo aqui em cima no primeiro parágrafo, você já vai ver uma informação importante sobre o piolho. Veja bem. Será que você já teve ou conhece alguém que sofreu com piolho? Mesmo que você queira dizer que não, eu não acredito. Quem nunca teve piolho, não é? O importante é você saber combater o piolho. E aqui esse texto vai explicar direitinho como combater o piolho. Espero que você esteja pintando aí, vendo aí as partes que eu marquei, tá? Esses que eu pintei aí de outra cor, depois veremos para que é, tá? Veja essa parte aqui, ó. Basta uma pessoa contaminada para distribuir bichinhos por todas as cabeças que estiverem por perto. E por isso que os piolhos adoram selfie. Então, sabemos que a transmissão, tirar uma selfie, como é que ficamos? Todos juntinhos, nos juntamos. E é por isso que está falando aqui que ele adora, porque você vai ficar bem pertinho, as cabeças estão bem pertinho. Então, é justamente o que o piolho precisa, né? Veja bem, não deixe de observar a ligação de um parágrafo com o outro quando você for montar o folheto e observe aí todas as partes que eu já sublinhei, tá? E lembre que tem que estar colocando também ou recortar alguma coisa e colar, ou você desenhar, fazer uma imagem também para fazer o seu folheto, certo? Então, veja aqui, ó. Tá falando também dos ovos, né? Dos ovos do piolho, né? Nessa linha aqui, você veja que tá falando que vai ficar sempre, o piolho pula de cabeça em cabeça, deixando os ovos e as lendas nela. E quando você passa o pente para tirar o piolho, vai ficar sempre os ovos, que é as lendas, e precisa ser tratadas com remédios, né? Que tem lá embaixo aí, tá falando que o melhor
ou é melhor usar os remédios e os shampoos, né? Então, que é justamente para eliminar essas lêndias, porque só passar o pente não vai eliminar a lêndia, vai tirar o piolho e a pessoa que derrubou o piolho tem que matar o piolho, senão ele vai ficar ali, ele vai voltar novamente ou vai voar para a cabeça mais próxima que tiver, tá? Outra forma de pegar o piolho é dividindo os objetos, né, que têm contato com os cabelos, como chapéu, pente. Por isso é que é sempre bom ter os seus apetrechos com você e não pegar emprestado dos outros. Agora, com a pandemia, nós sabemos que existe aquela conversa que não se pode trocar, mas nós sabemos que tem criança que gosta de trocar com o colega, né? E às vezes até mesmo os maiorzinhos também faz isso, né? E sabemos que você está correndo um risco. Se a pessoa tiver a praga, né? Que o piolho é uma praga, e se é uma praga, não é fácil para se eliminar. Elimina, mas tem que seguir todos os protocolos, certo? Então, veja bem, para fazer o. Ainda falta mais alguma coisa para fazer o folheto. E está aqui nesse parágrafo aqui embaixo, né? Que agora você já sabe como é fácil contrair o piolho. Mas será que também é fácil se livrar deles? Você pode tirá-los usando um pente fino. Então, foi o que eu falei nesse instante aqui para você, né? Mas isso não significa que as lentes não ficarão para trás, né? Agora, essa parte que está aí abaixo desse quadro, que está falando mais sobre o som das palavras, sobre grafar corretamente as palavras, né? Está pedindo para você identificar 3 palavras que contêm o som de F e V e pinte-as de verde e transcreva abaixo, tá? Então, essas palavras já estão aí no texto, pintado, observe aí no texto, ó. As palavras que estão de verde, você vai pegar e vai colocar ela aí embaixo, tá? Só vai transcrever, porque já está pintada aí. E as palavras que estão pintadas de azul, você vai colocar na questão seguinte, que está falando, identifique 3 palavras que contenham o som do G e do GU. Então, ele dá o som de, por exemplo, você tira pela palavra gato, Gá, né? Então, é com GU. Por exemplo, alguém, GU, GUEM, dá o som de G, gato, G. Na Bahia chama G mesmo. Alguém, gay, né? Então, consegue, também dá o som assim, né? Então, você já vai pegar essas palavras e vai colocar ali na outra questão. É só você olhar no texto que você vai ver. Agora, aqui embaixo, nessa última aqui no seu livro, você vai fazer algumas anotações. Veja aí na questão acima que eu já coloquei, andei colocando até algumas coisas sobre a imagem, o slogan, que é a lista que a professora vai dar das coisas que precisa para você fazer o slogan, né? Então, coloque aqui embaixo, ó. Piolho. Piolho é o assunto, não é? Você vai falar no folheto sobre o piolho. E esse assunto é o quê? É uma informação. Então, você vai colocar aqui, né? Vamos só montar, colocar aqui, dar um exemplo de como você vai fazer o seu folheto lá no seu caderno. Aqui você vai colocar só as dicas que precisa para você montar lá no seu caderno, que a Pro não vai fazer aqui, mas eu quero que você tire a foto e coloque aí embaixo nos comentários depois que você formar o seu folheto, certo? Por enquanto eu vou deixar aqui só o modelo, como você vai fazer, já tá lá no pintado lá, você só colocar aqui, ó. Então, vou colocar aqui a palavra informações, né? Que o folheto vai falar de informações. Se é de informações, vai utilizar sempre vai usar a cor preta, não pode esquecer. Depois, você vai pensar no slogan, que foi isso que eu já
falei para você antes, né? O slogan. E aí você vai usar a sua criatividade e coloca o slogan do jeito que você imaginar, né? Pode ser o que? Dê adeus aos piolhos, né? Aí é você que vai criar. Faça o seu, não copie o da Pro, faça o seu, tá? Então, depois do slogan, você precisa saber para quem, para qual é o tipo de público que você vai fazer esse folheto. Se for para dentro da escola, né? Se for para dentro da sala, você vai colocar só para os estudantes, né? Então, se for no corredor, vai ficar para todos que têm acesso à escola. Por exemplo, os professores, a equipe de coordenação, os alunos, as pessoas que vierem na escola visitar a escola, os pais. Então, você tem que fazer um texto que vai é, ser direto para aquele tipo de público. Então, fica mais fácil se fizermos o título, se fizermos de acordo, né, com os estudantes, só para colocar na sala. Então, para quem? Qual é o público? Para quem? Para quem? Aí vamos colocar os estudantes, que fica mais fácil, né? O público é para os estudantes. Então, esse texto vai ficar dentro da sala de aula, certo? E também você não pode deixar de pensar nas ilustrações, tá? Então, ó, vamos marcar aqui os estudantes, tá? Para os estudantes. E as cores? As cores são importantes? Arrumar direitinho esse ponto que ficou meio estranho, né? É uma interrogação, uma pergunta. Tem que ter o ponto de interrogação. Então, as cores são importantes? Sim, claro que são importantes, né? Então, lembrando que o preto, né? O preto não pode deixar de existir o preto, tá? Mas tem que ter o vermelho. O vermelho tá sempre chamando atenção, tá? O farolzinho tá piscando. Significa que tá alertando de alguma coisa, né? O vermelho é para chamar atenção, é um alerta, né? Mas outra cor também que pode ser usada, que também chama atenção. Pensou? O amarelo, né? O amarelo também chama atenção. Então, nesse texto terá o vermelho e o amarelo. Amarelo. Então, e lembrando que para informar, vou até marcar aqui para você não esquecer, ó. Informações, né? Informações. Então, se é informações, o texto é de informação, então vamos colocar também a cor preta, né? E dependendo se tiver como fazer alguma coisa também branca, também é, é bom, né? Porque o texto é informativo, tá? E precisa de ilustração? Sim, pode claro, utilizar até 2 ilustrações se você quiser, né? Ou mais, mas vamos colocar 2 ilustrações, porque no cartaz não dá para colocar mais que uma. No folheto, ao contrário, pode colocar até mais, né? Mas vamos colocar 2 ilustrações. Pronto, agora com essas informações, dá para você fazer tranquilo o seu folheto lá no seu caderno, certo? Ainda vou deixar aqui, além dessas informações aqui, mais o que a Pro já circulou lá, né? Tem tudo já escrito aqui, a forma de você fazer, mais o texto que eu já circulei lá no texto. Ainda vou deixar aqui que não pode faltar aqui na letra A, né? Veja que eu já marquei aqui, que é a imagem
né? Eu fiz imagem com letra de forma aqui do lado, porque eu tinha feito imagem com a letra cursiva, mas dá para você entender aqui que está escrito imagem, né? Depois da imagem vem o slogan também, né? E depois do slogan também virá o assunto, né? Vem o assunto, vem as cores e o texto de informação. Então, vamos colocar assunto. Já escreva aí no seu livro, tá? Depois, vamos escrever também vermelho e azul, né? Texto de informação, né? Que nós vamos falar, o texto vai ser informativo. Texto de Ixi, era para dar espaço D e depois de espaço. Dá mais um espaço aí depois do D, tá? Eu acabei fazendo muito junto. Texto de informação. E aqui vou fazer só mais uma palavra. Cores. Cores. Pronto. Tudo indicando aqui que é para poder você fazer o seu folheto, tá? Não deixe de tirar foto e mandar aqui embaixo que eu quero ver como que você fez. E nessa aula eu não vou falar muito sobre a questão do som das palavras. Em outra aula eu vou gravar mais alguma coisa sobre o G, GA, GU, né? Como utilizar o GA e o GU. Pessoal, terminamos a aula de hoje. Um grande abraço para você. Não deixe de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau!